te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, fonte e origem de toda a paternidade, que destes aos santos mártires André e seus companheiros serem fiéis à cruz do vosso Filho até a efusão do sangue, concedei por sua intercessão que, propagando o vosso amor entre os irmãos, possam ser chamados vossos filhos e filhas e realmente o sejamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 19, no versículo 45 a 48. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo procuravam modos de matá-lo, mas não sabia o que fazer porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia Jesus falar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, a liturgia de ontem, ela nos trazia Jesus entrando em Jerusalém. E ele, ao entrar em Jerusalém, ele olha para a cidade de Jerusalém e chora. Hoje, Jesus entra no templo. Quer dizer, entrar em Jerusalém é uma forma mais pública, né? É de uma forma mais coletiva. Hoje, Jesus entra mais de uma forma, claro que coletiva, mas também olhando para esse lado pessoal nosso, que nós também somos templos de Deus. Então, Jesus, ele entrava no templo para rezar. E ele entrava todos os dias, Jesus ia no templo para rezar. Muitas vezes nós dizemos, né, dentro do nosso jeito de viver a fé, que a gente não precisa ir na igreja, que a gente reza em casa mesmo, mas aqui Jesus dá o exemplo que todos os dias ele se encontrava no templo para rezar e pregar a palavra. Mas lá, ao entrar no templo, que é casa de oração, lugar sagrado, aonde se encontra, como fala na primeira leitura, esse altar, aonde Deus se encontra, aonde tem a presença viva de Jesus na Eucaristia,
Então, um lugar sagrado, um lugar de respeito, um lugar de oração, e aquele povo fazia uma casa de comércio. E Jesus, então, ele fica muito revoltado com isso. Jesus se entristece. Ontem Jesus chorou. Hoje Jesus fica irritado com a condição que ele encontrava com aquele povo lá no Templo de Jerusalém. E trazendo um pouco para a nossa existência, nossa vida, quando nós entramos na igreja, no nosso templo, para a oração, é um momento único, amados. É um momento onde a gente vai encontrar-se com Deus. Precisa ter mais atenção. A gente vê muitas pessoas que chegam na igreja como entra em qualquer outro lugar. Não, nós estamos entrando no templo. Nós não podemos fazer do templo um lugar comum. Nós temos que lembrar que o templo é um lugar sagrado. E aqui no Evangelho é um pouco assustador, porque aqui no templo fala que Jesus ensinava todos os dias no templo. E os sumos sacerdotes, os mestres da lei, os notáveis do povo procuravam matá-lo. Imagina, aquele povo de igreja, aquilo que Jesus pregava, aquilo que Jesus ensinava todos os dias, pregando ali a palavra. E eles não compreendiam, porque eles queriam viver as suas leis, as coisas dentro do templo que o beneficiava, e não que o comprometia. Porque, na verdade, amados, nós entramos no templo, não é só para receber benefício de Deus. Nós entramos no templo para aquele lugar, aquele ambiente, fazer ali um momento, a casa de Deus, uma casa de oração. É colocar nossa vida na presença de Deus, se comprometendo a viver aquilo que é vontade de Deus. E não a fazer aquilo que... Estamos lá para fazer aquilo que nós desejamos, que nos agrada. Que vivemos uma fé totalmente de aparência. Entramos no templo para mostrar que somos melhor que os outros. E que não somos melhor para o outro. É isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos melhor para o outro e não melhor que os outros. E muitas vezes tem disputa de espaço no templo. A igreja é lugar de oração. Aquilo que me incomoda um pouco é que os sacerdotes, os notáveis do povo, os doutores da lei, eles queriam matar Jesus. Só que aqui fala, mas não sabiam o que fazer porque o povo todo ficava fascinado. Então aqueles que entram realmente no templo para ter uma vida de oração, um momento de oração, fica fascinado. Ontem nós estávamos no grupo nosso de adoradores, na nossa paróquia Santa Teresa. Que coisa mais linda, amados. Todo mundo aberto à oração, à contemplação, à meditação, né? Fascinado. Se nós olhar hoje aqui para a liturgia, fala, na primeira leitura, do santo de hoje, né? Santo André, ele viveu num tempo ali pelos anos 1600 a 1800 e algumas coisas, ali durante 300 anos, morreram martirizados mais de 130 mil pessoas, martirizadas de muitas formas. Aqui fala que os mártires, né, viveram, os cristãos foram decapitados, crucificados, estrangulados, serrados, esquartejados, torturados, de todas as formas. Por que eles se deixaram, né, ou assumiram esse compromisso de ser martirizados? Porque eles eram fascinados por Jesus, fascinados pelo amor de Deus.
Então é isso que a liturgia hoje nos convida, que nós sejamos fascinados e não querendo matar Jesus, tirar Jesus, colocar os nossos orgulhos no templo sagrado de Deus. Não, lá é lugar de oração, lá é lugar de sacramento, lá é lugar de altar, aonde Deus se encontra. Então, amados, que Deus nos ajude a viver uma fé que realmente nós não matamos Jesus, mas ficamos por Ele fascinados. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.